Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Zenóbio Fonseca, diretor da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, o pastor William Lourenço Braga, que é presidente da Associação Chama Viva do Estado do Rio de Janeiro, reverendo Alexandre Sena, da Igreja Presbiteriana da Gávea, todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje, quando uma de nossas ouvintes nos conta: minha vida é uma coleção de frustrações. E pode parecer pesado o que eu vou afirmar, mas tudo isso me tornou revoltada com Deus. Porque Deus nos dá a capacidade de sonhar, porém não nos ajuda a realizar. Como viver uma vida de fé diante de tantas frustrações e raiva? É possível controlar a raiva e evitar distúrbios emocionais? Será que algum dia conhecerei esse Deus de amor e cuidado de que tanto ouço falar? É o que pergunta uma de nossas ouvintes. Já sentiu numa situação como essa? Conhece alguém que passou por este aperto? Eu quero saber a sua opinião. Sabe por quê? É quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Alexandre, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Muita gente, como diz aqui essa nossa ouvinte, afirma, né? Minha vida é uma coleção de frustrações. Existem sonhos que todos nós temos e quando esses sonhos eles não são realizados, existem frustrações. Cada um de nós pode sonhar o que não deve. Se sonha o que não deve e até o que não pode, não conseguirá realizar. Há pessoas que acham que tudo de mal acontece com elas, o que não é verdade. Mas em alguns casos existem pessoas que passam por muitas situações difíceis e aí nós nos deparamos com a realidade da expressão uma coleção de frustrações, que é uma frase pesada, uma expressão muito forte, mas é a que a nossa querida ouvinte usa e eu quero ouvir a sua opinião inicialmente sobre esse assunto. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R., colegas debatedores, ouvintes da 93. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema que nos chama muita atenção e que faz parte da nossa realidade. Todos nós acumulamos ao longo da vida algumas frustrações, algumas decepções que foram se acumulando, né, em decorrência de situações, em decorrência de momentos que tínhamos algumas expectativas que não foram correspondidas. Então, os questionamentos dessa ouvinte, ela faz parte do cotidiano de muitos de nós. A questão é até quando Deus é responsável direto por tudo isso, né? Por causa da não correspondência dos nossos sonhos. Eu acho que esse tema tem muito a nos ensinar hoje aqui de manhã e vamos sem dúvida nenhuma sair edificados, orientados pelo Espírito de Deus. Amém. Pastor William Lourenço Braga, muito bom dia, seja bem-vindo. Quando a nossa ouvinte diz isso, ela associa esta frase dela, coleção de frustrações, com uma revolta. Ela se revela uma mulher revoltada com Deus, pastor. Bom dia. Bom dia, ouvinte, bom dia, companheiros da mesa, JR. Bem, eu fico até um tanto quanto preocupado quando eu percebo que muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo uma situação tão difícil.
vivendo uma situação tão difícil e culpando quem menos tem culpa nas situações que essas pessoas passam. Os projetos, as projeções que cada um faz, infelizmente, talvez elas são ensinadas a dizer que se colocar na mão de Deus, Deus vai resolver os seus problemas e as suas situações. Só que elas causaram as suas situações, os seus problemas e querem que Deus as resolva. Então a gente precisa ter assim um pouquinho de tranquilidade para poder analisar isso profundamente e ver até que ponto que a gente pode achar que ela tem alguma razão ou não. Então daqui para frente a gente vê, em nome de Jesus, aquilo que a gente vai falar nessa manhã para poder ajudar a nossa ouvinte. Com certeza ela vai ser ajudada, porque Deus vai nos orientar com palavras sábias, com decisões sábias e com pensamentos sábios para que a gente possa, em nome de Jesus, decifrar esse problema tão terrível que ela colocou. Amém. O pastor Zenóbio Fonseca, muito bom dia, seja bem-vindo. Também ouvindo a sua opinião, querido, sobre esse assunto, pessoas que afirmam que têm coleções de frustrações, por conta disso se revoltam contra Deus, como lidar com esse tipo de percepção que o indivíduo tem. E vamos lembrar aqui, quero só lembrar os nossos queridos e amados ouvintes, que essa nossa ouvinte que nos escreve, ela diz, olha, eu não sou evangélica. Ela traz uma palavra clara sobre esse assunto, mas eu não queria que isso fosse o ponto de destaque, não, porque este não é um sentimento exclusivo de quem não é evangélico. Há muitos cristãos já escolados do ponto de vista do tempo de igreja e que, de alguma forma bastante clara, eles se revoltaram. O posicionamento é esse, de revolta contra Deus. Pastor. Pastor, tá muito bom, eu tô ouvindo o senhor bem, mas incrível que pareça, o microfone não tá bom. Vamos trocar outro microfone por esse aí, vamos ver se sai. Continuou sem sair absolutamente nada. Então agora vamos tentar outra coisa aqui. Vai lá. JR, pronto, assim, melhorou. O tema assim, ele é maravilhoso porque ele mostra um extrato da sociedade que tem muitos traumas. É evidente que a gente observa com a narrativa dessa ouvinte e o desespero dela ao escrever para a rádio. Eu acho que ela está pedindo ajuda de alguma forma bem objetiva para todos nós sobre a questão quando ela fala de frustrações, traumas, coleções de frustrações. Quantas pessoas estão nos ouvindo hoje que têm esse problema da alma? Porque na verdade a gente não sabe especificamente o que originou tantas frustrações, mas objetivamente analisando, a gente pode observar que existe, com certeza, alguns referenciais de valores em relação a pai, em relação à mãe, que possivelmente ao longo da sua estrutura tenham sido distorcidos. Quando nós observamos que pessoas têm traumas contra Deus, você vai observar, às vezes ela tem um pai que foi um pai muito abusivo, ou uma mãe que não tem aquele amor, e aí a falta de referência dessa pessoa gera uma raiva, uma revolta contra a própria criação de Deus. Além disso, nós temos no dia a dia dessa pessoa, com certeza, algumas frustrações de ordem de sonhos de valores, violências que foram perpetradas, que de repente ela bota tudo num balaio de gato e culpa Deus. Eu tenho certeza que hoje a fala de cada um, com a orientação do JR, nós vamos dizer para você que há esperança sim. Você pode ter certeza que todo esse seu grito hoje, de alguma forma, nós vamos de alguma forma te orientar, te ajudar, porque o amor que tem de Deus, o amor que vem através desse Deus que nós acreditamos, independente de você colocar que não é cristão ou não, a gente acredita que há um amor sobrenatural e esse amor vai mostrar para você de que há esperança e de que você vai achar um caminho e que essas frustrações vão te levar a uma vida de menos dor e você vai poder perceber que nessas adversidades você vai crescer como mulher, como mãe, como família. E é isso que eu queria deixar um pouquinho nesse início de debate. Uma das perguntas que ela faz é por que Deus nos dá a capacidade de sonhar, porém não nos ajuda a realizar. Que é um ponto muito importante e sofrido, não é? Porque eu estou tentando calçar as sandálias dessa nossa querida ouvinte que nos acompanha, nos prestigia com a sua audiência. Ela fala sobre isso, acho que todo mundo já teve sonho que não aconteceu, que não foi realizado. Acho que quando você tem vários sonhos, de repente é o sonho de casar, é o sonho de ter filhos, é o sonho de ter um trabalho, é um sonho de estudar, de ter uma universidade, o sonho de viver em paz com os pais, e de repente você não consegue A, B, C, D, E, F. A pessoa diz assim, meu Deus, eu não consigo absolutamente nada.
Porque Deus nos dá a capacidade de sonhar, porém não nos ajuda a realizar, é a pergunta que faz a nossa ouvinte. E pastor Márcio, eu quero começar aqui ouvindo a sua opinião, anunciando a presença do senhor aqui no nosso estúdio, pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Bom dia, bem-vindo. A pergunta é muito objetiva, pastor, e é bastante clara. Porque Deus nos dá a capacidade de sonhar, porém não nos ajuda a realizar, é a pergunta que faz a nossa ouvinte. Bom dia, JR, bom dia aos amigos. JR, eu tenho dificuldade de aceitar essa frase, essa colocação dela. Eu creio num Deus que dá sonhos e creio num Deus que prepara tudo para que esse sonho se manifeste. A grande questão é se esse sonho, que eu digo que ser de Deus, faz parte dos sonhos de Deus. Porque muitas coisas que nós sonhamos, colocamos na conta de Deus e na verdade não é de Deus. E aí achamos, né, o pastor aqui, eu estava ouvindo, falou, estamos botando a culpa em quem não tem culpa. E na verdade não é isso. Eu creio que todos os homens que estão na Bíblia como exemplos de que Deus deu um sonho, né, que veio esse sonho de Deus, todos eles trilharam caminhos, às vezes até tortuosos, caminhos difíceis, como o caso de José, né, um caminho muito difícil, mas Deus, né, ajudou, Deus seguiu. A grande questão é, se eu tenho o entendimento de Deus, se eu tenho o entendimento do caminho que Deus está ali trilhando para mim, colocando diante de mim, para passar por eles. Porque a gente faz esse sonho, né? Sonhar já é uma maravilha. Então a gente acha que a gente vai ter um sonho, Deus vai me dar um sonho e que tudo vai acontecer assim, as portas vão se abrir como as portas dos shoppings, né? Que tudo vai ser muito fácil e na verdade não é. E tudo aquilo que sai do nosso controle, né? Que sai da nossa perspectiva humana de vitória, de triunfo, a gente acha que é frustrante. Mas o que o apóstolo Paulo mesmo diz? Ó, todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem, até na realização de um sonho, com certeza vão acontecer situações difíceis e embaraçosas que nós podemos colocar na conta de Deus. Ó Deus, pô, é esse sonho? Eu tinha que trilhar isso? Imagina José perguntando para Deus, né? Pô, Senhor, para eu chegar onde cheguei, eu tive que ser humilhado, tive que ser maltratado, tudo isso, então o sonho não é do Senhor. Ouvinte dizendo, JR, eu sou muito revoltada, mas não é com Deus não, é comigo mesma, porque continuo fazendo e falando coisas que não agradam ao nosso Deus, ou seja, ele não é o culpado somos nós mesmos que não damos lugar para o Espírito Santo de Deus agir nas nossas vidas, é o que diz uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Outra ouvinte dizendo, sou cristã há 35 anos, amo ao Senhor e jamais o deixarei. Mesmo ele tendo levado os meus filhos, uma menina com 3 anos, há 23 anos, e meu filho, isso aconteceu há 5 anos, ele faleceu com 22 anos de idade. Ambos por enfermidades. Amo ao Senhor, ele sabe de todas as coisas. Nunca me revoltei contra a vontade de Deus. Tem coisas que nós não entendemos, mas Deus é Deus, ele sabe como agir. Hoje eu não tenho filhos, mas ele me deu do meu filho um neto. Compartilhe a nossa querida ouvinte que no meio de tanta dor e angústia achou motivo para se alegrar. Outra ouvinte dizendo, também tenho esse sentimento de frustração, só que eu ainda continuo acreditando em Deus, mas me questiono muito, por que as pessoas que estão ao meu lado conseguem ter uma vida mais feliz e fácil, até alguns ímpios riem de mim. Luto todos os dias contra isso, mas confesso que não é nada fácil, conta a nossa querida ouvinte, que além de olhar para dentro, olha para o lado. Quando olha para o lado e depois olha para dentro, já se vê a partir do lado e não de dentro. JR, eu acho importante nós falarmos aqui também a questão da batalha da mente. Existe uma crise muito grande hoje na mente das pessoas. E muitas das nossas guerras, elas são vencidas na nossa mente. Aquilo que você pensa, você acaba materializando com ações. A gente pode observar aqui Provérbios 23:7, porque como imaginou no seu coração, assim ele é.
existem muitas coisas que estão aprisionadas na nossa mente. A ouvinte agora mandou uma mensagem para você falando, olha, né, o Salmo de Asaf, eu estou preocupado com o que está aqui do lado, não estou satisfeito. Na verdade, muitas das questões que nós vemos, os gigantes que se aparecem nas nossas emoções. E aí aquilo fica na tua mente te aprisionando, as tuas frustrações, e você acaba ficando escravo do seu pensamento, quando você deveria olhar o quê? Naquilo que Deus prometeu, nas promessas que existem. Nós somos pessoas que acreditamos em Deus. Deus planejou coisas importantes para as nossas vidas. O pastor Márcio colocou aqui bem sobre essa questão. Deus, ele planejou algo muito importante para a vida dessa ouvinte que está aqui, e às vezes essa frustração emocional, ela começa a materializar diariamente com as suas ações, e ela fica nessa briga diária, andando ansioso, como o apóstolo Paulo mesmo diz que nós não devemos andar ansioso, com tantas as coisas que vem no dia a dia. A ansiedade é o mal do século, e aí uma frustração às vezes pequena, essa pessoa, essa ouvinte, ou as pessoas que estão nos ouvintes, eles trazem aquilo de uma forma tão grande para as suas emoções, e aí busca um processo depressivo, não enxergando que existe um Deus, que existe algo a ser feito, que nós temos fé. Todas as coisas nós podemos, naquilo que nós acreditamos em Deus, exercitar a fé, ou seja, sair de um estado aonde você não vê para as ações práticas. O pastor Márcio colocou das dificuldades que José teve, da caminhada. Nós não vendemos o evangelho, não falamos o evangelho, que não vai ter crise, dificuldade. Todos nós aqui temos dificuldade no dia a dia. Isso faz parte do nosso crescimento, para mostrar o tamanho do nosso Deus, as nossas adversidades. Quando você acorda de manhã com o seu filho, com a sua esposa, no seu trabalho, com o ônibus, as adversidades acontecem. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso crescimento emocional. A questão é como lidamos com isso, como nós enfrentamos isso na mente. Eu acredito que essa ouvinte tenha, assim, tá fragilizada emocionalmente, e aí, em razão disso, esse trauma, essa coisa que agarra ela começa a enxergar de forma tão negativa, porque devem existir referenciais de valores dela que foram estão distorcidos, e ela mistura com Deus. Olha, Deus é ruim, ela coloca Deus em primeiro lugar. Eu vejo que existe uma sede dela em buscar esse Deus. Eu acho que um dos nossos papéis aqui seria mostrar quão grande é esse Deus, quão grande é esse amor, e tentar desbaratar um pouquinho como está essa mente dela, esse trauma, essa coisa que tem aprisionado. Eu acho que vai por aí um pouquinho. A gente pensa assim, ó. Certa feita, Asaf, ele disse no Salmo 73, verso 16, quando eu tentei compreender todas essas coisas, foi por demais difícil para mim, quase enlouqueci, porque o que ele via ao seu redor eram pessoas prosperando de sobremaneira, e ele, um homem que servia a Deus paulatinamente, tinha uma vida que até então não era representativa com a vida ao redor dele. Ele entra em confusão, o sistema emocional dele fica abalado, ele tem depressão, e então ele tem um momento tão inspirativo com Deus que ele entra no santuário de Deus. E a forma que a gente tem muitas vezes de entender determinadas particularidades que nos acontecem no meio de toda essa gama de frustrações que muitas vezes permeiam os nossos sentimentos, as nossas vidas, estão de acordo muitas vezes com aquilo que a gente recebeu de herança, com aquilo que nos foi apresentado. É óbvio que quando se vai evangelizar, tem pessoas que evangelizam dando Deus como a fórmula ideal para quem está vivendo problemas difíceis, e Deus vai solucionar os seus problemas. A pessoa vai para Jesus acreditando piamente que Deus vai mudar o quadro da sua vida, só que no coração de Deus, na mente de Deus, não está a situação daquela pessoa, a ansiedade daquela pessoa não é talvez a ansiedade de Deus. Então há esses conflitos. O que a gente precisa trabalhar é em cima desses conflitos e tentar realizar. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu era artista, eu tinha uma vida muito boa, próspera, abundante, e aquilo que me falava, ó, fica tranquilo que Deus, ele vai continuar abençoando a tua vida. Aí eu acreditava que eu ia ter a mesma prosperidade. Quando eu olhei a realidade não foi bem aquela. Aí minha prosperidade, ela acabou, eu tive que começar tudo de novo. Frustrações vieram, sim, mas eu tinha que me alongar mais ainda numa profundidade maior com Deus, para eu poder ter essa comunhão com Deus e eu ver os meus problemas, os meus sonhos, eles serem todos eles solucionados da forma melhor para a minha vida. É isso que a gente precisa calçar aqui a nossa fala também, né? Companheiros, aqui vários ouvintes opinando, uma delas dizendo nem tudo vai ser realizado porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber. Outro ouvinte dizendo, Deus nos permite sonhar e também nos permite realizar os nossos sonhos, mas também temos que fazer por onde, temos que correr atrás para esses sonhos serem realizados, nada cai do céu.
Se temos sonhos e estou vendo que Deus está no controle de tudo, eu vou fazer a minha parte, não vou ficar sentada, diz ela, esperando acontecer. Muitas vezes queremos algo que já vimos que não é a vontade de Deus e mesmo assim teimamos e Deus permite, depois ficamos frustrados e queremos culpar alguém, mas Deus não tem culpa de nada do que fazemos de errado. Não é culpa da escolha, a culpa é da escolha que nós realizamos na nossa vida. Outro ouvinte trazendo aqui, JR, relembre por favor a cartilha de Deus. As pessoas querem tudo pronto e o que Deus faz para elas, muita gente está na expectativa de que alguma coisa boa aconteça espontaneamente ou instantaneamente ou imediatamente diante daquilo que a gente pede. A luta é grande, a batalha é sofrida e nós temos que lidar com essa história. Acho que até aqui já está bastante claro que todos nós temos dificuldades e lutas, todos nós enfrentamos frustrações, todos nós enfrentamos adversidades, não há a menor dúvida sobre esse assunto, mas nós temos que viver e seguir adiante. Pois não, pastor Alexandre. Eu acho que a gente pode traçar aqui os princípios básicos da fé, começando pela queda, onde o ser humano escolheu deliberadamente se romper com Deus. A partir daí, a vida do ser humano foi marcada por muita confusão. E nem a própria Bíblia esconde essa confusão, essa dificuldade, essa angústia, essa frustração, até mesmo com o povo de Deus. Quando a gente vê a promessa de Deus feita a Abraão e num determinado momento a promessa não se cumpria, o filho Isaac não vinha, e você vê tanto Abraão como Sara rindo de Deus, zombando de Deus. Você tem crises na Bíblia de vários homens e mulheres que amavam a Deus, mas num determinado momento eles tiveram questionamentos profundos com Deus. O salmista Davi é um exemplo disso. Os profetas, em quantos momentos, eles questionam a situação que Deus os colocou ali. Quando você vai para o Novo Testamento, isso não muda. Você vê a própria história de Jesus, o Filho de Deus encarnado, que no Getsemane, no momento de angústia profunda, ele ora pedindo a Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Então, o rompimento do homem com Deus na queda trouxe um desajuste completo. O que é interessante na fala dessa ouvinte é que ela reverbera, ela multiplica a realidade de milhares de pessoas, até mesmo que estão dentro das nossas igrejas, estão submetidas a esta posição, às vezes, de angústia, de sofrimento, de tribulação, porque nós, um dia, lá, os nossos primeiros pais romperam com Deus. E mesmo depois, quando nós ingressamos na fé por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a Bíblia não diz que nós não teríamos dificuldades aqui nessa terra. Muito pelo contrário. O que Jesus disse é: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para que nós tenhamos uma redefinição de como tratar a nossa relação com Deus e a nossa relação com as frustrações do dia a dia, nós precisamos olhar para a cruz. A cruz é a essência. Eu preciso entender Deus através da cruz de Cristo, porque na cruz Deus revela o quanto Ele me ama. Deus me ama ao ponto de entregar o seu único filho Jesus Cristo para morrer numa cruz e me purificar de todos os pecados. Ok, então esse é Deus, esse é o Deus que ama. Eu entendo Deus dessa forma. Bom, se Deus me ama a esse ponto, será que Deus não vai cuidar de mim em questões menores, em sonhos menores, em realidades menores da minha vida, se Ele resolveu o meu problema eterno, que era a morte? Será que as outras questões, os outros sonhos não serão solucionados ou resolvidos? O apóstolo Paulo, respondendo à igreja de Roma, ele diz: é claro que Deus vai cuidar de você nas questões menores, porque o maior dos problemas Ele resolveu. Os menores, então, naturalmente também Ele dará a solução, porque Ele é um Deus amoroso, bondoso, que cuida, que ama e que está presente na nossa vida o tempo todo por meio do seu Espírito Santo. Então, nós precisamos olhar para Deus, olhar para Cristo, o grande amor dele por nós, nos apegar a esse amor, segurar firme e aguentar os solavancos da vida. Então, reverendo, eu concordo plenamente com aquilo que você está dizendo e gostaria de acrescentar que eu acho que o grande problema das frustrações está em nós não termos um relacionamento profundo com Ele. Porque se nós conhecermos Ele,
nós vamos saber que estamos sendo cuidados todos os dias. Nós podemos descansar nas promessas, nós podemos esperar que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra. A grande questão hoje é que nós recebemos um sonho, mas talvez não confiamos naquele que nos deu o sonho, que o sonho vai se cumprir, e acabamos nos frustrando. A gente se frustra com pessoas, por quê? Porque nós não conhecemos a essência dela. Quando nós conhecemos a essência de Deus, sabendo que Deus é um Deus imutável, que Deus é um Deus tremendo, que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um Deus que cuida, que é um Deus que ama, e que aquela cruz, ele levou tudo, eu tenho que descansar. Eu não preciso entrar na crise de que por que ele tem e eu não tenho, porque Deus faz na vida dele e não faz. Imagina quantas pessoas estavam ao redor de Bartimeu, por exemplo, e viram Bartimeu sendo curado e os outros não foram. Quantos viram Jesus entrando na casa de Zaqueu, por que ele não entrou na minha? A grande questão é que falta-nos, ter um envolvimento maior, falta-nos termos uma intimidade maior, um relacionamento maior com o Deus que ainda pode todas as coisas. Mas pode o quê? Essa é a grande questão. Não, ele pode me abençoar. Como o pastor falou assim, não, me apresentaram um Jesus que iria me prosperar. Peraí, a prosperidade bíblica não tem nada a ver com a prosperidade que o mundo me oferece. São coisas completamente diferentes. Tranquilo. E hoje, se você puder dar um testemunho, nós perguntaríamos, você não é próspero em todas as coisas? Graças a Deus. Então, a grande questão é quem é o Deus que eu sirvo? Ou quem é o Deus que as pessoas estão apresentando para outras? Porque, não, olha, Deus vai te fazer você casar. Aí fica aquele, vou esperar. Passam 30, passa 40, 50 anos. Não, Deus mentiu para mim. É porque nós não conhecemos a essência de Deus. Ouvinte dizendo, os sonhos de Deus não são nossos sonhos, o que ele tem pra gente sempre é bem melhor do que a gente deseja. Não adianta a pessoa sonhar e não correr atrás dos seus sonhos. Ele já nos deu capacidade de sonhar, de ir atrás, de pedir a ele sabedoria, paciência para esperar nele. Espere no Senhor, enquanto isso mostra para as frustrações que você pode sonhar e pode realizar. Eu quero lembrá-los aqui e agradecer a essa ouvinte que nos ajudou bastante aqui com as suas palavras e essas expressões, que às vezes quando a pessoa está frustrada é como alguém que está com a perna machucada, não consegue andar e alguém diz assim, corre, você consegue, vai, eu acredito em você, você vai conseguir. Mas peraí, eu quebrei o tornozelo, não posso botar o pé no chão, vai, eu acredito em você. Conquiste os seus sonhos, realize os seus sonhos, mas peraí, eu estou machucado. Então, às vezes, tá certo? Nós estamos falando a coisa certa na hora errada. Ou seja, muita gente precisa primeiro resolver o problema do tornozelo. Verdade. As nossas questões espirituais são diferentes das questões emocionais e até aquelas que são apenas de encorajamento, para não usar outras expressões, mas que trazem benefícios para a nossa vida. É tão bom quando alguém nos anima, é tão bom quando alguém nos encoraja, é tão bom quando alguém nos desperta, especialmente alguém que nos conheça bem, que sabe do potencial que a gente tem. A pessoa diz, olha, para com isso, deixa de reclamar, levanta, vamos junto, nós estamos aqui, vamos lá. Mas eu preciso muitas vezes entender que se o tornozelo está quebrado, torceu, não dá para correr. Ainda que toda a torcida grite, corra, 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 a pessoa vai ouvir, sabe o quê? Morra, 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 porque está machucado. Então tem certas coisas na nossa vida que elas não dependem de um ânimo externo, elas dependem de uma ação interna. Então, se ouvimos a respeito de tudo que Jesus Cristo fez, é muito importante que a gente compreenda que isso não quer dizer que o crente não passe por isso, absolutamente. Isso quer dizer o seguinte, que todos nós, ao longo da nossa vida, precisamos de encontros e reencontros, encontros e reencontros com Cristo, porque são esses encontros e reencontros com Cristo que nos mantêm de pé. Tem gente que no ministério de Jesus encontrou, tem gente que no ministério de Jesus reencontrou, foram pessoas que foram reencontradas por Cristo. E vamos lembrar, se a iniciativa é sempre dele, ele tem um propósito. Se Deus tem a iniciativa de se encontrar com a gente, isso não é à toa. Deus não esbarrou com opa, desculpa aí, errei. Não era você, Deus sempre acerta. Precisamos tratar o tornozelo. Vou pedir para vocês começarem nessa linha, por favor. JR, é evidente que a gente está observando que existem traumas da alma.
narrada pela nossa ouvinte. Nós somos um espírito, temos uma alma que habitamos num corpo. E essa questão almática dela, a gente não tem como direcionar ou dizer se foi isso ou se foi aquilo, mas existem questões, traumas, perdões que devem ser buscados, devem ser tratados, porque quando você fala em frustração, você está falando em algum objetivo que deixou de ser cumprido, não porque você quis, por alguma intercorrência, vamos colocar assim. E essa intercorrência que gerou esse trauma, essa angústia, que ela joga diretamente na conta de Deus. E aí quando a gente fala sobre a questão de Deus, todos nós temos aqui a certeza, já colocamos aqui da importância desse Deus que abençoa, mas há um caminho que ela não tem aí. Há uma identidade com Deus que ela não conhece, que para mim é muito claro quando ela coloca sobre as frustrações e ela fala que Deus é esse que não me deixa sonhar, que não me deixa chegar lá na frente, transferindo questões para Deus. Isso está diretamente ligado à sua alma, às suas emoções, os seus traumas internos. São questões que são fardos que ela tem, que a gente poderia citar pelo Salmo 55, lança o seu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Ela está no momento sim de fragilidade, como você colocou, o seu tornozelo machucado, ela não consegue andar, é momento de conversar. Não existe nada pirlim-pim-pim na questão das almas. É importante de você procurar uma ajuda de um conselheiro, de alguém próximo para ouvi-la. Porque quando a pessoa está com a crise da alma, ela tem que abrir o coração para você identificar onde é a origem, aonde está o problema, para você poder tentar ajudá-la, mostrando o quê? Mostrando o amor de Deus, mostrando se realmente foram as escolhas delas, porque existe a lei da semeadura. Eu não sei qual foram as escolhas que ela fez na sua infância, na sua adolescência. Nós temos escolhas. E às vezes as nossas escolhas, elas repercutem muito nos nossos resultados, seja presente ou futuro. E aí, quando vem esse resultado, a gente nos traz uma angústia, a gente joga para Deus. Quando Deus, como você colocou muito bem, tem projetos e planos perfeitos para nós. E às vezes essa caminhada, esse processo que os heróis da fé passaram, homens de Deus passaram, que todos nós passamos, nos trazem amadurecimento. Quantas dores eu passei que eu não entendi, chorei, que tive que me aconselhar, não estava entendendo, mas de repente, mais à frente eu pude observar o quão aquilo me fez bem. Ouvinte dizendo, já vivi essa situação de frustrações, assim como meu esposo, e acabamos ficando presos nos nossos sentimentos. Mas nossos pensamentos é o que podemos mudar com a ajuda da palavra, do aconselhamento pastoral e tratamento psicológico em conjunto. Nós conseguiremos mudar. Hoje nós somos felizes e estamos conseguindo começar a realizar e a sonhar de novo, conta uma de nossas queridas ouvintes. Existem determinadas situações que estão acontecendo hoje. Muitas igrejas, elas estão pregando de uma forma totalmente errada. Por quê? Eu penso que o que vai ajudar o ser humano de uma forma geral é ensiná-lo a ter um encontro real com Deus. E nesse encontro ele ser ensinado o beabá todinho da palavra, para que quando vir os momentos de crise, aquilo que ele criou raiz na palavra, com certeza vai ajudá-lo. Aí a gente vê a mídia mostrando determinadas igrejas dando testemunho de como você prosperou. Vem aqui na frente, como é que foi que aconteceu na sua vida? Eu perdi a minha casa, eu perdi meu emprego, era um próspero empresário e Deus me restituiu tudo. O cara tá lá do lado, ele tá com o mesmo problema e Deus não fez nada por ele. Aquela angústia dele começa a aumentar, porque ele tá vendo alguém lá em cima do púlpito, ali bonito, uma coisa falsa, evidentemente, mas está lá bonito e a gente sabe que por detrás é uma mentira do que ele está falando. Mas aquela igreja, para angariar pessoas, para serem seus seguidores, para colaborarem com tudo, mostra um evangelho que hoje está frustrando muitas pessoas. Pastor, só para interagir com o senhor, quem afirmou foi o senhor. Isso. Mas é só para interagir, tem o seguinte, que pode ser, em alguns casos, podem ser casos reais, não é? Pode ser uma realidade. O que eu entendi que o senhor está dizendo é que isso não é uma regra. Não é uma regra. Isso nem sempre acontece com todos. É isso que o senhor está falando? É verdade, não é uma regra. Então fica imaginando o testemunho do nosso irmão Zaqueu, já foi mencionado aqui à mesa. Zaqueu, como é que foi o seu encontro com Jesus? Rapaz, eu fiquei mais pobre. Você acredita que eu tive que pegar meu dinheiro e dar para um monte de gente, rapaz, e a galera que eu tirei, sabe aquele pessoal? Sei, tive que restituir para eles, cara, entendeu? Fizeram uma fila na pó de casa depois que souberam que eu disse para Jesus que eu ia restituir.
Então é o seguinte, mas então, Zaqueu, então você tá triste? Tô triste nada, rapaz, eu tô feliz. Tô feliz. Minha vida mudou completamente. Zaqueu, mas pera um minutinho, rapaz, Como você tá isso? mais pobre. Rapaz, olha, o meu Deus era o dinheiro. Agora eu descobri que o meu Deus é o dono da prata e do ouro. Amém. E eu não preciso, não dependo do dinheiro mais, eu dependo é dele. O que ele quiser me dar, ele vai me dar. Eu vou trabalhar. Aí o cara pergunta, na mesma área? Não, rapaz, na mesma área não, porque antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Antes eu extorquia, não vou extorquir mais. Agora eu tenho que agir de maneira justa. Zaqueu, está roubado, hein? Roubado eu estava antes. Agora eu estou numa chata. Então você imagina bem o testemunho de uma pessoa trazendo uma experiência como essa, que estou contando aqui, vocês sabem disso. Lucas 19 é a realidade. JR, se você me Depois eu queria só dar uma completada no Fica meu vontade, raciocínio, pode ficar à vontade. né, pra gente não ficar jogando pedra em ninguém, porque a intenção não é essa, jogar pedra. A intenção é ajudar. Bem, quando anuncia-se um evangelho fácil, é óbvio que isso vai trazer problemas futuros. Conforme você acabou de relatar muito bem, quando o Zaqueu, ele deve ter dado testemunho dele, hoje eu vivo bem, porque agora eu não estou extorquindo, não estou roubando mais de ninguém. Essa postura, essa declaração, talvez não é a declaração que muitos queiram ouvir. Bem, hoje eu vivo feliz, hoje eu não como mais caviar, hoje eu não como mais o melhor, não bebo o melhor, mas hoje eu tenho algo que é muito mais substancial do que aquilo que eu tinha antes. Então, o que a gente precisa entender do evangelho que a gente está pregando, a gente tem duas vertentes. Ou a gente anuncia o evangelho, que é da transformação, que não vai te garantir que você vai ter dinheiro depois que tu aceitar Jesus. O dinheiro que você vai ter daqui para frente, aquele dinheiro que vai ajudar você a viver saudavelmente, é uma coisa. Então, eu estou apresentando um Jesus que vai te dar bastante dinheiro. Aí a gente tem que trabalhar nessa linha também. Vamos ao resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje, minha gente. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. E então você conhece alguém que, por causa das frustrações da vida, acabou não mais acreditando no amor de Deus? É alto, 83% dos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, 85% deles no site também conhecem. Aproveitar para mandar um grande abraço para minha mãezinha, tá acompanhando o nosso debate 93 de hoje, ao lado da querida tia Graça, ao lado da Cristina, as três juntinhas ali naquela comunhão abençoada, ligadas aqui no nosso debate 93. Então um beijo para minha mãezinha, para tia Graça, para Cristina, agradecendo o privilégio da audiência. Isso é que é privilégio de filho. E beleza, muito obrigado, mãe, Deus abençoe a vocês. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Companheiros, nós temos 3 perguntas que precisam ser respondidas de forma objetiva e clara. Como viver uma vida de fé diante de tantas frustrações e raiva? Foi o destaque do pastor Alexandre. É possível controlar a raiva e evitar distúrbios emocionais? É a raiva de não ter realizado, a raiva de não ter feito, a raiva que muita gente tem, fica com raiva. E será que algum dia conhecerei esse Deus de amor e cuidado de quem tanto ouço falar? Parece o clamor final e central da nossa querida ouvinte. Mas vamos por ordem, reverendo Alexandre. É possível viver uma vida com problemas, dificuldades e fé. Aliás, a Bíblia diz que é através dos problemas, das dificuldades e das tribulações que nós amadurecemos a nossa fé. A Bíblia coloca o sofrimento como sendo uma ferramenta para Deus nos ensinar a depender e a confiar nele. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em várias situações, Elias na caverna, Jó, quando ele senta ali no monte de cinzas, coloca roupa de saco de linho, né, demonstrando a sua dor, a sua fragilidade. O próprio Jesus no Getsemane. Nós precisamos de momentos na nossa caminhada de retiros, né? Retirarmos, e quando atravessamos dores profundas da alma, e isso é possível para quem segue a Jesus, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, crises existenciais, quando nós nos retiramos e buscamos a Deus, nesses momentos, certamente Deus vai se revelar como um Pai amoroso, cuidadoso, que vai trazer restauração para o quebrantado.
Jesus se apresenta como o supremo e o bom pastor. Ele vem para cuidar das ovelhas, ele vem para nos tratar, para nos restaurar e para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância significa que ele vai cuidar de nós da melhor maneira possível. Cabe depender e confiar dele a cada dia da nossa vida. Certamente receberemos o trato de filhos amados de Deus para conosco. É possível controlar a raiva e evitar distúrbios emocionais? Pastor Zenóbio, foi o seu destaque. JR, eu acho que sem Deus não é possível, porque, como foi dito aqui, a nossa natureza humana, as nossas emoções, há um vazio muito grande. E por mais que vocês tenham um temperamento A, B ou C, eu acredito que a forma de você controlar isso é através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Porque por nós mesmos nós não teríamos força, nós não teríamos condições. E eu quero falar para você, ouvinte, que conhece a Deus, que já ouviu falar esse Deus, que de repente você é iracunda, você é irritada, você não consegue se controlar. Quando você fala com Deus, quando Deus habita dentro de você, existe o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, benignidade. Você vai conhecendo algo, você vai sendo transformado. E há uma religação em Deus. Então, quando a gente tem essa identidade com Deus, por mais que venha aquela dor, aquela raiva, aquela revolta que é o sanguíneo, né, o temperamento, mas existe um autocontrole. E esse autocontrole, ele é possível sim, quando você conhece a Deus, porque você tem a identidade de Cristo. E a partir daí você começa a observar o que você fazia, você não faz mais. Zaqueu, como você colocou, roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Pessoas que adulteravam no casamento, pais que eram violentos, esposos que não tinham amor pela esposa. A graça vem algo de Deus, não é de nós. É algo sobrenatural que entra dentro da nossa vida. Então eu posso afirmar sim, Jota, é possível sim, através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que entra dentro de nós através da sua mensagem, que nos liberta. Ouvinte dizendo: olha, eu discordo quando vocês dizem que não fazemos a nossa parte. Eu tenho impressão, ouvinte, que não foi o que foi dito. Agora você sabe, tem muita gente que não faz, você sabe disso. Não é o seu caso e de tantos outros ouvintes, mas tem gente que não faz, né? A gente sabe que pessoas às vezes esperam muita coisa, mas o ouvinte está dizendo: discordo quando dizem que não fazemos a nossa parte. Entendo a angústia dessa irmã, pois também estudei, prestei um concurso, estudo de acordo, mas quem cometeu fraude passou. E aí? É uma injustiça. É fruto da queda de Adão e Eva ainda, minha filha. O pecado gera esse tipo de posicionamento. Fraude. E quantas são essas fraudes? E quando o camarada tem um escudo forte político ou econômico, e ainda que seja cobrado daquilo que ele fez, seja aqui, enfim, qualquer canto, vai se encontrar com uma realidade como essa, e nós vamos fazer o quê? Vamos agir de maneira injusta? Vamos frustrar? Ó, lá na minha escola tem um menino lá que cola e só tira 10. Ué, e agora? Vou colar? Só porque ele tira 10 um dia, como dizia aqui uma nossa debatedora, a vida manda fatura. Daqui a pouquinho a conta chega. Não sei se já te aconteceu de comprar alguma coisa e a conta ir pro seu vizinho. Já aconteceu ou não? Em geral é o contrário, vai até do vizinho para você, mas tem que ser paga. A conta que a gente faz tem que ser. Então, um dia, quem está vivendo de fraude, de malandragem, de maracutaia, um dia essa conta chega. Pode ser que a gente não veja, pode ser, mas olha, existe aquele que vê todas as coisas. Com certeza. Ô JR, pegando ainda um pouco da pergunta passada, aqui de se a gente pode controlar a raiva, eu queria até que você me permita contar um testemunho que hoje a gente está vivendo na nossa casa. Mas eu preciso fazer menção do que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, que é tremendamente poderoso. É saber em quem eu confio, saber que Deus tem cuidado de nós a todo instante. Começa no verso 8 dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, e se existe alguma virtude nisso, se existe algum louvor, seja tudo isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas me faltava oportunidade.
Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí fala, humilhado, como ser honrado, circunstância de experiência, tudo isso. E aí termina com a célebre frase que todos nós usamos de forma separada, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje eu tenho vivido algo na minha família que eu poderia me frustrar com Deus. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo convertido há mais de 20 anos, eu como pastor já fui a lugares orar por pessoas enfermas e as pessoas, uma semana depois, saí curado, pessoas com câncer. Nós já oramos por pessoas com câncer, as pessoas serem curadas. Há 8 meses atrás, uma tempestade entrou na nossa família, né, com uma enfermidade, e nós oramos, e aos olhos naturais não estamos vendo alguma coisa acontecer. Eu poderia dizer, ué Deus, mas eu orei por A, por B, e agora eu quero orar por alguém da minha casa e não consigo, que Deus é esse? Mas eu sei, e a minha família sabe, a minha casa sabe, que Deus tem um cuidado especial e que fazendo ou não fazendo, curando ou não curando, restaurando ou não restaurando, Ele não vai deixar de ser Deus na nossa vida e não vai deixar de ser aquele que tem cuidado de nós, porque nós não andamos por aquilo que vemos. A nossa fé é muito maior do que o problema e a dificuldade que eu estou passando na minha casa, que alguns ouvintes estão passando nas suas casas, que essa irmã está passando. Deus é muito maior do que esses problemas. Deus é o único que vê atrás das cortinas. Nós não conseguimos enxergar o que está atrás das cortinas, mas Deus vê. Então, Deus pode não fazer o que eu quero, mas a vontade dele sempre vai prevalecer e nós não vamos nos frustrar por isso, porque conhecemos o Deus a quem servimos. Vários ouvintes comentando e compartilhando sobre questões sentimentais, pessoas frustradas por dificuldades que tiveram nas suas vidas. Existem pessoas que ferem as outras e as pessoas feridas podem ficar com algum tipo de restrição a novos relacionamentos. A gente sabe que tem malandro para tudo quanto, malandros e malandras para tudo quanto é canto, e a pessoa tem que se precaver, tem que se proteger, mas também não pode, de uma forma definitiva, fechar a porta ou mesmo afirmar, não tem jeito. Muitas pessoas viveram milagres exatamente nesse ponto. Não tem jeito. Não tem jeito para quem? Para o ser humano. É aí que acontece a mudança. Não tem jeito, por uma ação sua. Então, tem certas horas que a melhor coisa é se render. Lembra do apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo? Ele se rendeu. A posição dele é de rendição. E aquele que se rende parece, na hora, como perdedor. Mas aquele que se rende a Jesus é sempre o vencedor. Pastor William, terminando com o senhor. Será que algum dia conhecerei esse Deus de amor e cuidado de quem tanto ouço falar? Sim, eu gostei que aqui no final ela se desarmou. Até então ela vinha pondo todas as suas frustrações para fora, a raiva, aquela coisa toda, e agora ela declara, porque já é um momento, já não tenho mais salvação. Será que eu vou conseguir salvação? Será que Deus ele vai ter compaixão de mim, vai ter misericórdia? Com certeza. Agora conhecer a Deus vai ser tão bom porque ela declarou. Será que algum dia conhecerei esse Deus de amor? Ela já faz uma declaração aqui, já colocando ele como Deus de amor, que até então isso não era possível. Um Deus de cuidado que até então não era possível. Eu tranquilamente, eu posso aqui dessa rádio profetizar para você como profeta de Deus, que você irá conhecer esse Deus breve. Tão breve, a sua vida com certeza vai mudar. Essas tuas frustrações, com certeza, elas darão lugar a uma mulher extremamente zelosa e uma mulher de Deus, que vai ver com Deus todos os seus problemas serem solucionados da forma melhor que Deus quer. Vai conhecer esse Deus sim, eu creio nisso, e pode ter certeza que não vai demorar muito. Muito bem, queridos, eu quero agradecer aos companheiros todos aqui, lembrar a nossa querida ouvinte que eu já ouvi falar sobre a vida de muita gente, mas eu nem sempre tive o privilégio de me encontrar com tanta gente sobre quem eu ouço, pessoas, pastores, líderes, enfim, pessoas que eu admiro pelo que eu leio, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sei a respeito, mas eu nem sempre tive o privilégio de encontrar-me com eles, por um motivo simples, eles não quiseram, eu não quis, porque quando a gente quer, a gente vai.
Mas o detalhe que é importante aqui é que você ouviu falar de Jesus Cristo hoje aqui, já ouviu na sua vida inteira. E ainda que a gente tenha algum tipo de resistência, ele resolveu se encontrar com você, por isso nós estamos tratando esse assunto. Nós recebemos e-mails de todos os lados aqui e Deus escolheu, através da nossa equipe, este e-mail para nós discutirmos hoje. Sabe o que isso significa? Que ele está se revelando a você. E no momento que isso acontece, não acontece só com você, ouvinte, que nos escreveu, mas com tantos outros ouvintes que nos acompanham, que nos prestigiam com a sua audiência e que hoje, de uma forma muito especial, se sentiram identificados com esse assunto. Há para todos nós uma certeza: quando Deus se revela, não tem jeito. Ainda que haja toda a história difícil, complicada, pregressa, nós vamos viver um tempo novo na presença dele. Deus resolveu se revelar a você, ouvinte amado. Ele já te conhece e a sua história para ele é tão importante, é tão especial. E pela graça de Deus, só pela graça, hein? Algo novo e diferente vai acontecer com você. Tem menos a ver com sonhos e planos e tem mais a ver com salvação e vida eterna. E daí para sonhos e planos na presença dele. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim.
Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Você conhece alguém que por causa das frustrações da vida acabou não mais acreditando no amor de Deus? 86% dos ouvintes por telefone conhecem, 85% deles no site também conhecem. Muito obrigado, Marcela, e aos nossos queridos ouvintes. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte do nosso Debate 93 perguntando o seguinte, olha, conta a história, pergunta, vivemos um tempo de questionamento e reivindicações. Todo mundo quer reclamar seus direitos e vejo que isso de alguma forma também acontece dentro de nossas igrejas. Algumas vezes as pessoas não falam com a liderança, mas falam isso nos grupinhos, ó. Tá sabendo aí? Também não tá funcionando. Esse horário não tá, também é atrasado, todo dia na hora, não pode também, né? Somos suíços. Que esse tipo de postura pode gerar dentro da igreja e na própria pessoa? Será que está se exigindo demais de uma igreja, ou aliás, mais de uma igreja do que ela deve oferecer? Na igreja, entendemos que todos temos direitos e também obrigações, mas é razoável estabelecer exigências também aos membros? A igreja está se tornando uma agência de serviços e perdendo seu foco evangelístico? Que pensa você, ouvinte amado? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Márcio Rocha, obrigado. Deus continue abençoando o irmão. Eu que agradeço, JR. Você mandou um beijinho pra sua mãe, eu quero mandar um pra mim também, pro meu paizinho que tá nos ouvindo agora. Meu velho, tamo junto, vamos chegar até o fim e o nome de Deus vai ser honrado, tá? Te amo, mamãe e papai. Maravilha. Pastor Zenóbio Fonseca, grande abraço, querido. Um abraço, JR. Hoje é o dia das mães. Eu quero mandar também um beijo pra minha mãe, que tá com problema de coluna. A gente tem fé que a coluninha dela vai ficar bem. Então eu quero mandar um beijo pra senhora, mãe, que tá me ouvindo aí, a Luísa, que também tá em casa. Um grande beijo, amamos você. Pastor William, muito obrigado. Deus continue abençoando o irmão. Obrigado você também. Eu não tenho mãe, mas quero mandar um beijo pra minha mãezona Elma, minha esposa, minha gata, minha filha. E mandar um abraço para toda a comunidade do samba, dizendo o seguinte: eu me converti lá na Marquês de Sapucaí, na Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Você também pode se converter e deixar tudo para trás e aceitar esse Deus maravilhoso como eu aceitei um dia. Sem Muito precisar obrigado. ir lá. Sem precisar ir lá. É, porque não precisa ir lá. Não é isso? Não precisa ir lá. Não precisa. Não, só para deixar claro, né? Só para deixar claro. Não precisa ir lá para ter uma experiência com Jesus. Melhor é não ir lá. Mas se não tiver gente, tiver que ir, como eu não tive como deixar de não ir, fui lá, eu aceitei Jesus e foi uma experiência maravilhosa. Reverendo Alexandre Sena, muito obrigado. Deus continue abençoando o irmão. Eu que agradeço, JR, ouvintes da 93. Quero mandar um beijo para minha esposa Isabela, para minha filha Bia, para dona Catarina, para o Marcos Vinícius, membro lá da nossa igreja, e para minha mãe, que está lá em Goiás, certamente não está ouvindo a 93 agora, mas eu vou dizer para ela que da próxima vez, a gravação, como a mãe do gravação, como a mãe do JR, é verdade, a gravação. E quero mandar um abraço especial, JR, para todos os nossos colegas pastores. Eu acredito que situações como a dessa ouvinte a gente enfrenta todos os dias. E precisamos realmente da capacitação, do auxílio de Deus para nos auxiliar nisso. Que Deus possa abençoar cada um dos nossos colegas, especialmente um pastor amigo, Neusmani, que está nos ouvindo agora, lá em Boston. Quero mandar um abraço para ele, que Deus abençoe ele, seu ministério e sua família. Maravilha, nós vamos orar juntos. Vou pedir para o reverendo Alexandre para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração. A família do pastor Márcio já mencionada hoje aqui. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias. Vamos também clamar ao Senhor pela vida dos nossos amados ouvintes que se sentem como esta ouvinte. Você, ouvinte, é um símbolo de tantas outras pessoas que passam por situações parecidas, semelhantes às suas. Para todos nós é uma certeza: Deus conhece cada momento da nossa vida e nós podemos confiar toda a nossa vida a Ele e descansar no Senhor. É um milagre descansar em Deus apesar de todas as tormentas da vida. E mais, próximo milagre que chega é a paz de Deus que excede a todo entendimento. E tudo isso vem acontecer sobre a vida dos nossos ouvintes
Por eles e por todos nós vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós entramos na tua presença, com temor e reverência por entendermos que o Senhor controla todas as coisas. E aprove ao Senhor nos amar, aprove ao Senhor enviar Jesus Cristo para morrer numa cruz e através da sua morte e ressurreição nos trazer para a vida familiar contigo. Podemos chamar-te de Pai. E é na certeza de que o Senhor é um Pai amoroso, bondoso, querido, que nos ama ao ponto de enviar o teu único Filho, é que nós agora colocamos a vida de cada um dos nossos ouvintes diante do Senhor. E pedimos, Deus, para aqueles que estão atravessando dias difíceis, de enfermidade, de luto, problemas de relacionamento, que o Senhor venha, Deus, se manifestar a cada um de uma maneira muito especial. Colocamos a família do pastor Márcio diante de ti, colocamos, Deus, as nossas famílias diante do Senhor e pedimos para que o Senhor intervenha poderosamente, se manifeste e se revele como tem feito ao longo da história, como Deus Salvador, como Deus amoroso, como Deus que está sempre pronto para dizer: venha meu filho, que eu vou tomar o seu fardo que é pesado e vou te dar o meu fardo que é leve. Que as nossas almas, que os nossos corações descansem nesse Deus bondoso e amoroso que nos ama através de Jesus Cristo. Oramos no nome do nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.